À medida que continuamos nossa jornada para o trato gastrointestinal, é uma jornada interessante, não é? Então, quando você considera a digestão dos nossos alimentos e nosso trato gastrointestinal, qual órgão é o principal órgão da digestão? É o pâncreas. Porque o pâncreas finaliza a digestão das gorduras, o pâncreas finaliza a digestão do amido, o pâncreas finaliza a digestão das gorduras. E você notará que quando alguém tem câncer de pâncreas, muitas vezes morre muito rapidamente, de desnutrição. Eles morrem de desnutrição porque, se o alimento não for decomposto em substâncias minúsculas, ele realmente não pode sair do intestino e entrar no sangue. E é por isso que o conhecimento sobre a digestão é tão importante, porque nossas células precisam dos nutrientes, nosso corpo inteiro precisa dos nutrientes para funcionar corretamente. Portanto, a decomposição eficaz dos nossos alimentos no trato gastrointestinal e a absorção do intestino para o sangue, a saúde e a sustentação de todo o nosso corpo requerem esse processo. E assim, avançamos, absorvemos nosso alimento, analisamos todas as coisas que podemos fazer para garantir que ele funcione de maneira eficaz, e agora estamos passando pela válvula ileocecal para o cólon. Essa válvula ileocecal é uma válvula unidirecional, porque não queremos que nada do cólon volte para o intestino delgado, como você pode imaginar. Deixe-me olhar isso por um minuto. E vou apenas apagar aquele pedacinho ali. Agora voltamos para a caneta. Ok, acho que estamos bem. É uma coisa maravilhosa essas lousas eletrônicas, que na verdade é um quadro negro ao qual estamos nos acostumando. E assim, entrando no cólon, você notará que há um pequeno órgão lá embaixo chamado apêndice. E você sabia que Deus não comete erros? O apêndice é uma parte muito importante do nosso trato gastrointestinal. Ele tem duas funções principais. Uma função é chamado de lata de óleo do cólon, porque o apêndice lubrifica o conteúdo do cólon até que ele seja expelido. Mas também o apêndice libera um fluido antibacteriano para que, se algo vindo do intestino delgado for tóxico, esse fluido antibacteriano o acalme até que saia do corpo. Então, por que seria tóxico? Quando os vegetais se decompõem, eles putrefazem. Desculpe, eles fermentam. Eles não putrefazem, eles fermentam. Quando a carne se decompõe, ela putrefaz. Agora, os cães têm um trato gastrointestinal que tem apenas 1 metro de comprimento. Então, é rápido para entrar e sair. Mas nós, humanos, nosso trato gastrointestinal tem aproximadamente 10 metros de comprimento. E se alguém está em uma dieta rica em carne e consumindo muito açúcar, isso apenas alimenta o processo de putrefação. Então, quando está saindo daqui, pode realmente ser bastante tóxico. E assim, o apêndice libera um fluido antibacteriano. Agora, conheci algumas pessoas muito saudáveis que são carnívoras, mas quando você avalia, tudo é orgânico e é uma pequena parte da dieta. Então, essa pequena quantidade de carne é acompanhada por muitos vegetais. E esse processo de fermentação da decomposição dos vegetais protege um pouco o processo de putrefação que acontece com a decomposição da carne. Então, por que alguém teria apendicite? A apendicite pode ser resultado do apêndice sobrecarregado, porque o que está saindo daqui ou tem muita carne, então está putrefazendo, ou se estão comendo o dia todo, bebendo durante as refeições, consumindo uma grande quantidade de açúcar refinado.
Então esse processo de fermentação pode chegar ao ponto de produzir álcool e quando sai daqui então o apêndice tem que trabalhar em excesso para liberar esse fluido antibacteriano para acalmá-lo enquanto passa. Se o apêndice de alguém está inchado e dolorido, e seu apêndice está um pouco à esquerda da sua costela direita, está, bem aqui embaixo. Veja, este é o seu cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente. Então, o apêndice está exatamente onde a válvula ileocecal está. Entrando na primeira parte do queos, cólon ascendente, que é mais ou menos nesta área aqui. Então, se alguém tem dor no apêndice, gelo é o melhor, porque você quer reduzir essa inflamação, e se essa pessoa fizesse 3 enemas seguidos, sabe, né? Eu acho que toda casa deveria ter um kit de enema. Um kit de enema é apenas como um pequeno balde que tem um tubo e apenas água morna entra no cólon. Com um kit de enema, o primeiro, enema. Quando a água entra e você se senta no vaso sanitário, a última parte é esvaziada. E então você faz outro enema, que pode ser 1,5 xícaras. Então a água vai mais longe. E depois de 10 minutos você se senta e isso sai. Se você fizer um terceiro enema, ele pode dar a volta completa aqui e assim libera a pressão no cólon. E muitas vezes, se alguém tem apendicite, as compressas frias e os 3 enemas seguidos podem aliviar. Se alguém está com dor excruciante, provavelmente é uma boa ideia ir ao pronto-socorro, porque se o apêndice estourar, isso pode ser fatal. Mas você pode conhecer o ditado, corte o mal pela raiz. 1 ponto a tempo salva 9. Então, idealmente, estaríamos cuidando do cólon. Então, vamos dar uma olhada em algumas das coisas que podemos fazer. Para cuidar do cólon, responda prontamente ao caos chamado imediato da natureza. Entendeu? Quando o corpo diz para ir, você deve ir. Então, essa é uma parte muito importante de ser seu próprio médico, é ouvir. Você já foi a um médico que não te escuta? É muito frustrante, não é? Não seja esse médico. Se o corpo diz para ir, você deve ir. Agora, se olharmos para trás, em o cólon, você notará que há um músculo vermelho. Eu desenhei um músculo vermelho ali. E esse músculo vermelho é chamado de pubo-retal. E esse músculo vermelho sustenta a última parte do intestino grosso. E estamos muito felizes que ele faça isso, porque se você estiver em um engarrafamento e precisar ir, você não pode ir. E não estamos felizes por podermos segurar. E se o avião estiver prestes a pousar e você precisar ir e não puder, somos muito gratos ao pubo-retal que sustenta a última parte do intestino grosso. Mas muitas pessoas usam essa habilidade de não ir quando sentem vontade de ir, porque estão lavando o carro e não, querem ir até terminarem de lavar o carro, ou estão cozinhando uma refeição e não querem ir porque querem terminar de cozinhar a refeição, ou estão no telefone com um amigo e não querem ir porque querem terminar a conversa, ou estão escrevendo um e-mail e não querem ir porque querem terminar o que quer que seja, e então não vão. E então, quando terminam de lavar o carro, terminam de cozinhar a refeição, terminam a ligação, então vão e sentam, e você já percebeu que nada sai? Porque quando você sente vontade de ir, a última parte do intestino grosso está cheia. Essa é a pressão. Temos que ir. E se você não for, então voltará para a parte anterior do intestino grosso. Então, quando você sente vontade de ir, essa parte aqui se enche. E se você não for, não. Pode ficar lá, porque a pressão pode enfraquecer essa área, a área anal, e você não quer que isso enfraqueça. Então, para proteger disso, o corpo puxa de volta para a última parte do
intestino grosso. E uma das funções do intestino grosso é retirar água para que as fezes sejam formadas. Por quê? Quando o conteúdo do intestino delgado entra no intestino grosso, é líquido. Então, uma das principais funções do cólon é retirar água para que as fezes sejam formadas. E é por isso que, se uma pessoa está desidratada, mais água pode ser retirada do que deveria ser retirada. E então, se o corpo diz para ir, você deve ir. Eu tive uma convidada que me contou essa história. Ela disse: eu sou uma consultora, as pessoas pagam R$300 por hora para falar comigo. Se eu estiver no meio de uma sessão de consultoria e precisar ir, eu digo: com licença, surgiu uma crise. Eu te ligo de volta e vão ao banheiro. Então, por favor, quando o corpo diz para ir, você deve ir. Então, deixe-me mostrar o que acontece com aquele pequeno esfíncter quando você continua segurando quando não deveria. Aqui está uma pessoa sentada, o Kinonen, trono. E quando uma pessoa se senta no trono, o pubo retal permanece tenso. E sabemos que as coisas podem passar. Mas se uma pessoa está sentada no trono, e na frente do trono há um pequeno banquinho, para que quando se sentem no trono, fiquem na posição de cócoras. O pubo retal se abre. E quando o pubo retal se abre, o cólon se abre assim, porque o pubo retal está aberto e a pessoa pode passar com muito mais facilidade. Estive em muitos países do mundo. Quando estive na África, quando estive em Singapura, quando estive na Índia e fui ao banheiro, é um buraco no chão. Agora é todo revestido de azulejos e é tudo com descarga, é tudo limpo, mas você se agacha para ir. Então, há muitos países no mundo hoje que ainda se agacham para fazer sua evacuação diária. E a ciência agora está provando que é a melhor maneira de ir, porque esse pequeno músculo chamado pubo retal relaxa quando nos agachamos. Você pode ir a Bed Bath & Beyond e comprar algo chamado Squatty Potty. E isso fica ao redor do vaso sanitário, permitindo que a pessoa fique na posição de agachamento quando faz sua evacuação diária. Então vamos apagar isso. Eu gostaria de fazer isso de forma mais fácil, apenas me familiarizando com isso. Até o final da semana terei dominado isso. Mas até lá desenhamos. Então, para cuidar do cólon, por favor, responda prontamente ao chamado imediato da natureza. A posição é importante. E a melhor posição é a posição de cócoras. A posição de cócoras não só permite a evacuação com maior facilidade, mas também tira toda a pressão do ânus. E quando há pressão no ânus, então as hemorroidas podem aparecer. Portanto, a melhor maneira de prevenir hemorroidas é agachar. E a melhor maneira de se curar das hemorroidas é agachar, pois isso tira toda a pressão dessa última área. O que também é importante é a hidratação. Devemos beber aproximadamente 8 copos de água por dia. Comece cedo. É a maneira mais fácil de conseguir beber tudo. Deite-se com um copo de água. Se você deitar com um copo de água, assim que acordar, pode beber essa água. E tente beber pelo menos 2 copos antes do café da manhã. Uma boa regra prática é 50 libras para 4 copos. Então, 100 libras, cerca de 8 copos. E se você pesa 200 libras, isso pode parecer muito, mas o que você faz
é começar de onde está. Você simplesmente começa a beber mais. E a beleza de deixar 5 horas entre as refeições é que você tem tempo para beber água. Então, assegure-se de que está bebendo pelo menos 8 copos de água por dia. Acho que o momento mais difícil para beber água é quando está frio. Então, para ajudar você a conseguir isso, adicione água quente. Você pode espremer um pouco de limão na sua água. Eu simplesmente sempre a tenho ao meu lado. No carro eu a tenho. Quando estou trabalhando no computador, eu a tenho. Na cama eu a tenho. Eu simplesmente sempre tenho a água ali. O que também é importante é a fibra. Falamos sobre a importância da fibra para alimentar os micro-organismos no trato gastrointestinal. A fibra também é muito importante para a estimulação do peristaltismo. O peristaltismo é o movimento suave do cólon sempre para frente, para evacuar efetivamente o cólon, mas a fibra também varre todas as pequenas curvas e sulcos que você encontrará no cólon. Então você pode ver essas pequenas curvas aqui, e também esses 2 cantos. Isso é chamado de flexura esplênica, e isso é chamado de flexura hepática, essas grandes curvas no cólon. E quando uma pessoa está comendo uma dieta muito pobre em fibras, a carne não tem fibras. E todos os seus grãos refinados, açúcar refinado não tem fibras. Então não é difícil que as coisas fiquem presas nesses pequenos cantos. E é aí que a fibra é muito importante para estimular suavemente o movimento através do trato gastrointestinal. É por isso que a dieta rica em fibras é importante por várias razões. E é uma das razões pelas quais é um nutriente essencial. E isso é para o cólon. Eu estava lendo um relatório de um príncipe, uma autoridade na área que dizia: não há necessidade de comer frutas e vegetais, porque a fibra insolúvel nem pode ser usada pelo corpo. Bem, isso é verdade, mas ela desempenha um papel muito importante no aumento de volume e na saúde do cólon grosso. Então a fibra é realmente muito importante. A fibra libera a glicose lentamente, e como você descobrirá amanhã, liberação mais lenta de glicose é importante para o equilíbrio adequado dos níveis de açúcar no sangue e também para a importância de vencer o diabetes. Mas também na parte fibrosa dos alimentos, você encontrará seus vegetais. Os vegetais são ricos em fibras, ricos em minerais e baixos em açúcares, enquanto as frutas são ricas em fibras, ricas em açúcares e pobres em minerais. Portanto, um equilíbrio entre frutas e vegetais é muito importante também para os minerais no corpo. Nossos ossos não são feitos de cálcio. Nossos ossos são feitos de 12 minerais e 64 minerais traço. E por isso, mais uma razão pela qual a fibra é muito, muito importante. Então, voltando ao que nosso cólon precisa sim, ele precisa de fibra. O cólon também precisa que façamos exercícios. Quando você se exercita, você aumenta a circulação do sangue para o cólon. E quando você se exercita, você está causando movimento no cólon. Basta considerar que quando você está caminhando, a cada passo que você dá, o cólon está se movendo. E se o seu exercício é no trampolim, pulando para cima e para baixo, a cada salto o cólon está recebendo esse movimento. Mais particularmente, seus exercícios do tipo Pilates, seus exercícios de fortalecimento do core, toda vez que esses músculos estão se movendo, está massageando o cólon. Portanto, o exercício é muito importante para o movimento adequado do cólon. Dr. Kellogg, médico que escreveu muitos livros sobre saúde, disse: 3 evacuações por dia devem ser iguais às 3 ingestões de alimentos por dia. E muitas pessoas acham que 3 ingestões de alimentos por dia e uma evacuação é normal.
mas ele diz que isso é constipação. E note que com o nosso cólon, se você disser para ele ir, ele não vai. E se você não está indo e diz para ele ir, sim, não vai ter efeito. E se você está indo demais e diz para ele parar, ele não vai. Não, o cólon tem vida própria. Então, o que o cólon precisa é de uma estimulação suave. Então, como estimulamos suavemente o cólon? Nós estimulamos suavemente o cólon pela posição. Nós estimulamos suavemente o cólon, mantendo-nos bem hidratados. Nós estimulamos suavemente o cólon com fibras e com exercícios. Mas e se alguém disser, mas eu estou fazendo tudo? Isso e o cólon ainda não funciona todos os dias. Bem, há outra estimulação, e você pode rir desta. Isso é um trocadilho. Risada. Em Levítico, Provérbios 17, 22, a Bíblia diz, um coração alegre faz bem como um remédio. Então, remédio. E a última parte desse versículo é, mas o espírito abatido seca os ossos. Gostaria de sugerir que um espírito abatido pode ressecar o cólon. Portanto, nosso cólon é muito influenciado por nossas emoções. Quantas noivas jovens, no dia antes do casamento, têm diarreia? Quantas pessoas que estão estressadas antes de um exame têm diarreia ou constipação? Todos nós reagimos de maneiras diferentes. E é por isso que acredito que Deus quis que cada um de nós fosse nosso próprio médico. Porque só nós sabemos o que passamos. Só nós sabemos o que passamos. E só nós sabemos como nosso corpo responde ou reage a diferentes coisas e também a diferentes alimentos. É por isso que é muito importante ouvir e responder. Então, o que mais você pode fazer para incentivar as coisas a acontecerem? Bem, há uma sementinha maravilhosa chamada semente de chia. E você pode fazer um gel de semente de chia. E para fazer isso, você usa 1/3 de xícara de sementes de chia. Porque as sementes de chia, na verdade, absorvem até 25% do seu próprio peso em água. E com isso, coloque 3 xícaras de líquido. Então você pode colocar 3 xícaras de água. Pode colocar 3 xícaras de suco de maçã. Pode colocar 3 xícaras de leite. De soja orgânico. Mas você faz um gel e se você consumir meia xícara desse gel em cada refeição, isso é ótimo. Está estimulando o movimento no cólon. Se não funcionar, consuma 1 xícara por refeição. Na verdade, você pode colocá-lo em smoothies, pode colocá-lo sobre o seu café da manhã. Se você comer a semente de chia seca, isso pode realmente retirar água de você. Então, ter esse gel de semente de chia, isso é chamado de gel de chia. E se você pesquisar sobremesas de semente de chia no Google, há algumas sobremesas deliciosas que você pode fazer com semente de chia, porque mesmo em 5 minutos, ela se transforma em um gel macio. Então, o que fazemos no retiro é colocar isso em um pote, e a cada poucos minutos agitamos, deixamos descansar, mantemos na geladeira. E então é fácil, pode ser usado no café da manhã ou na salada. E, novamente, você pode torná-lo sem sabor fazendo com água, ou pode torná-lo um pouco mais interessante, colocando em um suco ou em outra coisa. Então, isso é muito bom para o movimento no cólon. Minha filha, Emma, ela mora em Wisconsin. E tem um site, é muito fácil de lembrar, barbaraonel.com. E se você pesquisar barbaraonel.com, você chegará ao site dela e ela vende chá para o cólon. E essa mistura de chá para o cólon é a mistura que usamos em nosso retiro. E contém 3 ervas. A receita está em ambos os meus livros, Self-Heal by Design e também em Sustain Me, no capítulo sobre o cólon.
É uma parte de cáscara sagrada, 2 partes de alcaçuz e 3 partes de malmos e casca de espinheiro. E o que fazemos é, nós fervemos, então uma fervura suave, e as pessoas bebem isso à noite. Quando as pessoas vêm ao nosso retiro, elas bebem esse chá antes de ir para a cama, porque passam 2 dias com sucos. Então não há comida sólida entrando, e às vezes o cólon pode parar e não queremos que o cólon pare, porque o cólon elimina as maiores partes de resíduos. Algumas pessoas precisam de 1/4 de xícara, algumas pessoas precisam de meia xícara, algumas pessoas precisam de 1 xícara. Tivemos uma senhora que participou do nosso programa e ela era psicóloga e ela evacuava 1 vez por semana com ajuda. Eu disse, vamos fazer você se mexer. E então o que fizemos foi descobrir que ela precisava de 3 xícaras de chá por dia. Ela tomava 1 xícara de chá de manhã, 1 xícara de chá no meio do dia e 1 xícara de chá à noite. Também fizemos uma compressa de óleo de rícino. Compressa, então compressa. Significa que mais óleo de rícino pode ser retido para que mais óleo de rícino possa entrar em você. E ela usava isso durante a noite com uma cobertura plástica. E então, você sabe, calças elásticas para mantê-lo no lugar. Porque esse óleo de rícino pode penetrar profundamente e pode ajudar a quebrar qualquer acúmulo no cólon. Então ela estava indo ao banheiro 2 vezes por dia. Ela estava muito animada. Na verdade, no 3º dia, o branco dos olhos dela ficou branco. Sua tez, que tinha uma aparência acinzentada, ficou rosada. No final da semana, sua mente estava clara. Ela disse, talvez este seja o problema com metade dos meus pacientes. O cólon não está funcionando. Você sabe, se você não está levando o seu, você chama de lixo, nós chamamos de lata de lixo. Se você não esvaziar isso todos os dias, você sabe, a cozinha não vai cheirar muito bem, vai? Então, a evacuação do cólon é de extrema importância. Então, o que ela me disse depois é muito interessante. Ela disse que após 4 meses não precisava mais do chá para o cólon. O corpo dela estava funcionando naturalmente. Parece que essas ervas neste chá para o cólon, elas suavemente revivem e restauram a função do cólon. Salmo 104:14, a Bíblia diz, Deus fez as ervas para o serviço do homem. Eu amo este versículo. É uma bela descrição sobre as ervas que elas servem a você. Onde você gostaria que eu estivesse? O que você gostaria que eu fizesse? Enquanto que os medicamentos são como robôs. Eles entram, têm um trabalho a fazer, quer você precise ou não. Absolutamente em uma crise, um medicamento pode salvar uma vida, mas um medicamento nunca pode curá-lo. É o corpo que te cura. Ela me disse que quando voltou para casa, mudou sua dieta, adotou uma dieta à base de plantas, começou a beber mais água, efetivamente se desintoxicou do café durante sua semana em nosso retiro e tomou 3 xícaras de chá por dia. E quando ela fez isso, ia ao banheiro 2 vezes por dia. Após 6 semanas, ela começou a ir ao banheiro 4 vezes por dia. Então, reduziu para 2 xícaras de chá por dia. Após 6 semanas, ela começou a ir ao banheiro 4 vezes por dia. Então, reduziu para 1 xícara por dia. Ela disse que ao final de 4 meses estava indo, sem qualquer ajuda. Não é uma boa notícia? Então, ela reeducou o seu corpo, porque nossas células têm memória. Então, mesmo quando alguém está frequentemente fazendo tudo isso, o cólon tem o hábito de simplesmente não funcionar. E o que essas ervas fazem, parece que reprogramam. Mas também o que a ajudou foi fazer essas coisas. Então ela não podia simplesmente tomar o chá e não beber água suficiente, não se exercitar e não ter fibra. Então tudo fazia parte disso. No livro O Ministério da Cura, o autor diz que as leis da saúde são os verdadeiros remédios. Quais são as leis da saúde? São exercício, dieta adequada, água
ir para a cama cedo, e vamos falar sobre o sono mais tarde na semana, sol todos os dias, confiar em Deus, agradecer a Deus todos os dias por este corpo incrível que temos, porque o estresse certamente pode ter um efeito no cólon. Então tudo se junta. Mas e se a pessoa estiver indo demais? Como isso é chamado? Isso é chamado de síndrome do intestino irritável, ou doença de Crohn, ou colite, ou gastrite. Até mesmo colite ulcerativa. Todos são indicações de que há irritação no trato gastrointestinal. Agora, se alguém aqui recebeu algum desses diagnósticos, minha sugestão é rejeitar o diagnóstico. Então, se você for ao príncipe, lembre-se do Salmo 146, versículo 3. Você o conhecerá muito bem até o final da semana. Não confie em príncipes. Você pode ir lá para uma opinião e quando eles derem a opinião, talvez digam que você tem doença de Crohn. Sabe o que você diz? Muito obrigado pelo seu conselho. Vou considerar isso seriamente e você sai. E você pega o sustento e dá uma olhada no que pode fazer para dar ao cólon as condições adequadas. A doença de Crohn tem sido chamada de doença autoimune. Tenho que lhe dizer, eu não acredito em doenças autoimunes. Vimos pessoas se curarem totalmente de doenças autoimunes. E eu sei que Deus fez o corpo humano para se curar. Deus não projetou o corpo para se autodestruir. Algo aconteceu para causar essas coisas. Então, parte do processo de cura é ouvir, tentar isso, e é isso que este psicólogo faz. Quando o corpo dela começou a ir ao banheiro 4 vezes por dia, isso a alertou para recuar, então ela recuou. Então, o que podemos fazer para essa outra situação, que é a síndrome do intestino irritável, ou doença de Crohn, ou colite? Descobrimos que os mesmos tratamentos realmente fazem com que o cólon se cure de todas essas. Agora, existem 5 alimentos alergênicos. Eu chamo esses de os 5 alérgenos comuns, laticínios. O leite de vaca é um excelente leite para bezerros, entendeu? Quando você olha para cada criatura, o leite é para bebês. As pessoas me dizem, Bárbara, que leite você bebe? Eu digo, estou desmamada, eu como comida, tenho dentes. O trigo hibridizado de hoje, o trigo de hoje foi hibridizado na década de 1950, e na hibridização desse trigo, uma estrutura de amido e uma estrutura de proteína e glúten foram criadas, que o corpo não reconhece, e assim, muitas vezes, há uma reação. Portanto, sempre que há uma inflamação no trato gastrointestinal, esses alimentos são melhor eliminados. Aveia. A aveia é muito rica em um composto vegetal chamado lectinas, e quando as lectinas entram no sangue, elas aumentam a inflamação. Meus filhos comem aveia todas as manhãs. Eles adoram, eles se dão bem com ela. Mas se você tem alguma inflamação no intestino, é melhor evitar a aveia. Os amendoins são comumente contaminados com mofo. Eles não são uma noz, são uma leguminosa. Eles crescem no solo e são muito suscetíveis ao crescimento de mofo. Eu sei que na Austrália você não pode levar, nenhuma criança pode levar amendoins para a escola, porque há algumas crianças que podem ter um choque anafilático. Possivelmente isso acontece aqui. Na verdade, não é o amendoim, é o crescimento de mofo no amendoim. Se você está se sentindo muito triste agora porque adora manteiga de amendoim, experimente manteiga de amêndoa, experimente manteiga de caju. Ou você pode vir à Austrália e experimentar manteiga de noz macadâmia. Então, há muitas alternativas para isso. Açúcar refinado. Açúcar refinado é como querosene para o fogo. O açúcar refinado apenas aumenta a inflamação em qualquer área do corpo. Portanto, esses alimentos devem ser evitados. Se alguém tiver qualquer irritação no trato gastrointestinal. E há uma erva, lembra do Salmo 104:14? Deus deu ervas para o serviço do homem. E a erva é chamada de olmo escorregadio.
E o olmo escorregadio é a casca em pó da árvore de olmo escorregadio. E quando você adiciona água, ele se transforma em um gel macio. E esse gel reveste, acalma e protege o trato gastrointestinal. O olmo escorregadio contém um estimulante de crescimento. Então, ele estimula a cicatrização rápida no trato gastrointestinal. As células que revestem o trato gastrointestinal são renovadas a cada 3 a 5 dias. Então, não leva muito tempo para curar problemas no trato gastrointestinal. Eu dei esta palestra sobre o intestino na Nova Zelândia há alguns anos e uma senhora veio até mim no final da palestra. Era uma noite de terça-feira. Ela disse: tenho síndrome do intestino irritável há 30 anos. Ela disse: estou tomando anti-inflamatórios e estou tomando esteroides. Agora, se isso está acontecendo há 30 anos, está funcionando? Não. E qual é a definição de insanidade? Fazer o que sempre fizemos e esperar resultados diferentes. Não estou criticando ela não sabe o que mais fazer. Ela disse: Bárbara, eu como esses alimentos em todas as refeições. Ela disse: eu não sabia que esses estavam contribuindo para a irritação do trato gastrointestinal. Se uma pessoa não tem irritação no trato gastrointestinal, bom, ela pode possivelmente se safar comendo isso. Mas se há irritação, esses alimentos são como querosene no fogo. Ela saiu e comprou olmo escorregadio no dia seguinte. Ela começou a tomá-lo. Tomou antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar e antes de ir para a cama. Ela também parou de consumir esse alimento, começou a comprar leite de soja orgânico e começou a usar espelta. Aqui na América, você tem um pão incrível. Você pode encomendá-lo, chama-se Simple Kneads. E o Kneads é com K. Então, Simple Kneads, você pode simplesmente acessar simplekneads.com. Eles entregam na sua casa. Muitas lojas Whole Foods vendem. Aparentemente, eles acabaram de fechar um contrato com a Target, que também o vende agora. É um pão de fermentação natural sem glúten. E eu não sei se você já experimentou pão sem glúten antes, não é? Muito bom. Este é muito bom e pode ser mantido na geladeira por 6 semanas. Então ela comprou um pão sem glúten ou até mesmo de espelta, começou a cozinhar painço para o café da manhã em vez de aveia, começou a usar manteiga de amêndoa em vez de manteiga de amendoim. Reduziu bastante o consumo de açúcares e se usasse, usaria um pouco de mel. Isso foi na noite de terça-feira. Na noite de quinta-feira, ela veio correndo até mim, estava sorrindo e disse: Bárbara, eu parei de sangrar do cólon. Ela disse: eu parei de sangrar após 24 horas. Ela disse: não tenho mais cólicas no meu cólon. Ela disse: eu costumava ir ao banheiro 6 vezes por dia, agora estou indo 4 vezes. E ela disse: ontem minhas fezes começaram a ter forma. Ela estava tão animada. Ela está na casa dos 70 anos. Há 30 anos ela tem isso. Tivemos um homem que participou do programa e quando eu perguntei: por que você veio? Disse: estou aqui para apoiar minha esposa. Ou seja, me deixe em paz. Está mantendo a esposa feliz. Mas ele estava participando do programa, então eu fiz algumas perguntas a ele e eu disse: você está tomando algum medicamento? Ele disse: sim, estou tomando esteroides e anti-inflamatórios, porque tenho síndrome do intestino irritável. Eu disse: interessante. Eu disse: o que você toma no café da manhã? Ele disse: no café da manhã eu como torrada. E eu como manteiga de amendoim e geleia. Eles são adoráveis. Tomo uma xícara de café com 2 colheres de chá de açúcar. Agora, eu nunca digo que isso é terrível e nunca digo que isso é ótimo. Eu apenas digo: o que você tem a seguir? Ele disse:
Ah, no meio da manhã eu tomo uma xícara de café com alguns dos biscoitos de açúcar da minha esposa. Ah, o que você almoça? Ah, geralmente alguns sanduíches com queijo e carne e café, e mais alguns biscoitos. Ah, o que você tem à tarde? Ah, uma xícara de café, alguns biscoitos doces. Ah, o que você tem à noite? Ah, diz ele, eu sempre como um bife, eu gosto de massa. Ele disse, eu gosto de sorvete de sobremesa. Ah. E então ele disse, eu gosto de uma xícara de café com os biscoitos de açúcar da minha esposa e eu sempre gosto de tomar um uísque. Ah, foi o meu comentário. E eu não disse nada porque não sou o juiz. Ele não sabe. Ele está apenas fazendo o que lhe foi dito. Eu disse, você se importa se eu tentar algo? Ele disse, faça o que quiser. Eu dei a ele a mistura de olmo escorregadio 4 vezes ao dia. Primeiros 2 dias, uma Misty Mountain e sucos, cenoura, aipo e suco de maçã são os principais sucos. É 80% cenoura, 10% aipo, 10% maçã. Calmante para o intestino. Após 48 horas, ele disse, algo interessante está acontecendo. Ele disse, eu não estou mais sangrando do cólon. Ele disse, eu não estou mais tendo cólicas. Ele me contou que todas as manhãs ele faz uma caminhada, ele mora em Port Macquarie, que fica perto da praia. E ele disse que sabe onde ficam os banheiros porque ele sabe que tem 4 paradas em sua caminhada matinal. Isso é com os anti-inflamatórios e os esteroides. Na quarta-feira ele veio até mim, muito animado. Lembre-se, ele está aqui apenas por causa da esposa, muito obrigado. Ele veio até mim muito animado. Ele disse, minhas fezes têm forma. Ele disse, o que você acha? Eu disse, bem, eu não posso te dizer o que fazer. Não tenho autoridade sobre sua medicação. Mas se eu fosse você, eu pararia com os anti-inflamatórios. Porque o fato de não haver sangramento, de não haver cólicas, de não haver dor e de você ter forma, isso é um indicativo de que a inflamação no trato gastrointestinal diminuiu. Lembre-se, essas células são renovadas a cada 3 a 5 dias. Então você pode obter respostas bastante rapidamente. Eu disse, você está aqui, vamos te observar. Quero dizer, se ele tivesse diarreia 10 vezes por dia, ele poderia voltar a tomar seus anti-inflamatórios ou voltar a tomar metade dos anti-inflamatórios ou apenas tomar olmo escorregadio a cada hora. Ele não teve diarreia. No fim da semana, eu tomei café da manhã com os convidados. Disse, acabei de fazer uma caminhada matinal e não precisei ir. Lembra quantas vezes ele costumava ter que ir? 4 vezes antes do café da manhã. Ele é um homem muito animado, muito animado. No retiro, mostramos a ele o que comer. Não servimos nada disso em nosso retiro. Ele voltou para casa um homem muito feliz. Ele ainda não estava curado. Mas o que o corpo dele acabou de dizer para ele? Sim. E você vai perceber que às vezes o corpo dirá, eu gosto disso. Às vezes o corpo dirá, você pode, por favor, não fazer isso de novo? Muitas pessoas não sabem como ouvir, mas é importante ouvir. O médico dele realmente acabou de dizer para ele, não podemos fazer mais nada por você. E quanto aos esteroides? Acredito que se ele continuar fazendo isso, ele pode reduzir os esteroides. Tem que fazer isso, muito, né? Devagar. Se ele estiver tomando 20 miligramas de cortisona ou prednisona, ele tem que descer para 15 e apenas ouvir e observar se está tudo bem. Sim, está tudo bem. Vamos esperar mais 2 semanas fazendo tudo certo e então talvez reduzir para 10 e ver o que o corpo diz. Se a diarreia voltar, volte a tomar e depois tente novamente, 2 semanas depois. Ou apenas tome olmo escorregadio a cada hora. Se alguém está indo 10 vezes por dia ao banheiro, certamente pode tomar isso. Então você ajusta isso. Então minha filha, no barbaraoneil.com, ela vende uma mistura chamada reparação do intestino.
E a reparação do intestino é principalmente olmo escorregadio, mas tem um pouco de selo dourado. E o selo dourado é chamado de rei dos tônicos para todas as membranas mucosas. Tem um pouco de selo dourado e um pouco de mirra. E descobrimos que em casos sérios de irritação, a reparação do intestino é ainda um pouco mais potente. E vimos muitas pessoas, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, colite ulcerativa, vimos elas totalmente curadas por simples mudanças de estilo de vida. Porque as células que revestem o trato gastrointestinal são renovadas a cada 3 a 5 dias. E muitas pessoas não percebem que alguns dos alimentos que estão consumindo estão, na verdade, mantendo essa irritação. E então, este homem que se curou da síndrome do intestino irritável, ele estava no final dos 60 anos. E lembre-se, a senhora, ela estava nos 70 anos. Mas conheci outras pessoas que disseram, não, eu realmente gosto de comer este alimento. Sabe o que eu digo? Sua escolha, porque não é esse o nosso direito dado por Deus. E então eu ouço 2 anos depois que todo o cólon foi removido. Você sabe que há um poema chamado Escolha o seu difícil? Casamento é difícil, divórcio é difícil, escolha o seu difícil. Economizar cada centavo é difícil, estar endividado é difícil, escolha o seu difícil. Ser obeso é difícil, manter-se em forma é difícil, escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil com o intestino. Alguns podem pensar que parar isso é difícil, mas eu lhe digo, ter síndrome do intestino irritável é muito difícil. Então você escolhe o seu difícil. E é bem possível que, quando esse intestino estiver totalmente curado, não mais inflamado, talvez você possa comer alguns desses alimentos. Seu corpo rapidamente lhe dirá. Se você comer e tiver diarreia intensa, isso é chamado de, um surto é chamado de uma crise, um agravamento. Se alguém tem um agravamento e tem síndrome do intestino irritável, sabe o que eles fazem? Eles simplesmente tomam olmo escorregadio a cada hora e tomam sopa espessa de vegetais. Não para sempre, apenas até que isso se acalme. Como você sabe que há um agravamento? Há dor, há cólicas, às vezes até sangramento, e eles têm diarreia intensa. Então você escuta, observa e vê o que o corpo gosta. Quando alguém tem síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, colite, muitas vezes a comida passa direto, e é aí que eles têm fadiga, porque as células não estão recebendo os nutrientes. E é isso que eu amo sobre este olmo escorregadio. Agora, o olmo escorregadio é a casca em pó da árvore de olmo escorregadio. É uma árvore que cresce na América e quando voa à Europa, eles ficam muito tristes porque é muito difícil de conseguir. Mas aqui no Zeuana é uma das suas árvores. Então não é difícil conseguir olmo escorregadio. Como você faz isso? Você pega uma colher de chá e mistura rapidamente em meia xícara de água quente. Misture bem e rápido ou ficará empelotado. E então beba de uma vez. Se você misturar e deixar descansar no balcão por 10 minutos, ficará muito espesso e você comerá com uma colher. E se você achar que está muito grosso e não quiser tão espesso, basta adicionar um pouco mais de água. A necessidade é a mãe da invenção. Você descobrirá como fazer isso. Mas belas ilustrações de como o corpo pode se curar, mesmo de constipação, mesmo de síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, colite, gastrite. Sim, o corpo pode se curar de todos esses. Quanto tempo vai levar? Tudo depende de quão avançada está a situação e de quão diligente a pessoa é em fazer o que precisa ser feito para que seja curado. E se houver uma crise, é quando você se pergunta, qual foi sua última refeição? Porque a única coisa que toca nosso intestino
é a comida que estamos comendo. Gostaria de agradecer pela sua atenção esta noite. E enquanto terminamos nossa jornada pelo trato gastrointestinal, amanhã à noite vamos falar sobre diabetes e sobre o coração. E todos que têm um coração devem estar aqui. Então, obrigado e espero vê-los amanhã à noite. Obrigado.